Você já abriu os olhos pela manhã e, antes mesmo de lembrar onde estava, o rosto de uma pessoa apareceu em sua mente? Não houve mensagem, fotografia ou conversa. Você simplesmente acordou e ela já estava lá. Talvez isso esteja acontecendo há dias, talvez há semanas. E quanto mais você tenta entender por que essa pessoa ocupa seus primeiros pensamentos, mais estranha parece essa presença silenciosa. Mas e se o verdadeiro significado não estiver exatamente nela? E se a sua mente estiver usando essa pessoa como uma espécie de espelho para revelar algo que você ainda não conseguiu enxergar dentro de si? Na psicologia de Carl Jung, aquilo que emerge espontaneamente do inconsciente merece atenção, principalmente quando retorna carregado de emoção. Por isso, antes de chamar esse pensamento de saudade, destino ou coincidência, existe uma pergunta muito mais profunda que precisa ser feita. O que essa pessoa desperta em você que nenhuma outra consegue despertar? Talvez você tente seguir normalmente. Levanta, prepara o café, olha o celular, começa suas tarefas e diz para si mesma que não deveria pensar tanto nisso. Mas basta um instante de silêncio para aquela pessoa reaparecer. Às vezes, como lembrança. Às vezes, como uma conversa imaginária. Outras vezes, como aquela pergunta dolorosa que nunca recebeu resposta. Será que ela também pensa em mim? Jung percebeu que nossa consciência representa apenas uma parte da vida psíquica. Por trás dela, existe um território imenso, o inconsciente, onde sentimentos reprimidos, desejos, medos, imagens e conteúdos não reconhecidos continuam agindo. Quando alguém se torna emocionalmente poderoso em nossa imaginação, portanto, talvez estejamos diante de algo maior do que a presença daquela pessoa. Pode existir uma projeção acontecendo silenciosamente, fazendo com que enxerguemos no outro qualidades, possibilidades e partes de nós mesmos que ainda não reconhecemos completamente. E é exatamente aqui que tudo começa a ficar mais profundo. Porque talvez você não esteja pensando apenas em quem aquela pessoa é. Talvez esteja pensando em quem você se tornou quando esteve perto dela, na maneira como se sentiu desejada, compreendida, viva, vulnerável ou finalmente vista. Algumas pessoas atravessam nossa história e desaparecem, outras parecem deixar uma porta aberta dentro da psique. E mesmo depois que se afastam, continuamos retornando àquela porta sem entender por quê. Para Jung, nossos vínculos podem ativar conteúdos inconscientes extremamente profundos, inclusive imagens relacionadas àquilo que buscamos emocionalmente no outro. É por isso que tentar simplesmente expulsar alguém da mente nem sempre funciona. Quanto mais você combate determinado pensamento, mais força emocional pode conceder a ele. A questão, então, deixa de ser como faço para parar de pensar nessa pessoa? E passa a ser algo muito mais revelador. O que existe dentro de mim que esse pensamento insiste em representar? Talvez seja justamente por isso que essa pessoa apareça com tanta força logo pela manhã. Antes que o ruído do mundo domine sua atenção, existe um breve espaço em que certas emoções podem parecer mais nítidas. E nesse espaço, aquilo que permaneceu incompleto pode retornar. Uma despedida que nunca aconteceu verdadeiramente. Uma palavra que você gostaria de ter dito. Uma esperança que racionalmente tentou abandonar, mas emocionalmente ainda não compreendeu. Porém, existe um detalhe essencial. Pensar repetidamente em alguém não prova por si só que essa pessoa esteja pensando em você, nem significa necessariamente que vocês estejam destinados a ficar juntos. A psicologia de Jung aponta para uma direção talvez ainda mais poderosa. Olhar para dentro e perguntar qual parte da sua própria história está pedindo reconhecimento através desse vínculo.
Porque algumas pessoas não permanecem em nossa mente para que corramos atrás delas. Algumas permanecem porque tocaram uma região de nós que agora precisa ser compreendida. Então, se você acordou hoje pensando novamente nessa pessoa, não se apresse em interpretar isso apenas como saudade. Existe uma diferença profunda entre desejar alguém e tentar recuperar, através de alguém, uma parte perdida de si mesma. E quando essa diferença finalmente se torna clara, algo muda. Você começa a perceber por que determinadas lembranças retornam, por que certas ausências parecem maiores do que deveriam e por que algumas conexões conseguem atravessar o tempo, mesmo quando a realidade já mudou. Nos próximos minutos vamos entrar exatamente nesse território que Jung dedicou grande parte de sua vida a compreender: o encontro entre consciência e inconsciente, projeção e realidade, desejo e transformação interior. Porque talvez a pergunta que está prendendo você seja: por que não consigo tirar essa pessoa da minha cabeça? Mas a pergunta capaz de transformar tudo é outra: o que minha mente está tentando me mostrar através dela? E quando você descobrir essa resposta, talvez perceba que essa história nunca falou apenas sobre aquela pessoa. Ela também estava falando sobre você. Existe uma diferença silenciosa entre lembrar de alguém e ser emocionalmente capturado pela imagem dessa pessoa. Uma lembrança comum aparece, atravessa a consciência e desaparece. Mas existem pessoas que parecem ocupar um espaço diferente dentro de nós. Você acorda e elas já estão ali. Durante o dia, uma música desperta sua imagem. Uma frase qualquer faz você imaginar o que ela estaria fazendo. À noite, quando tudo fica silencioso, aquela presença retorna. E talvez você tenha interpretado isso como prova de que ainda ama profundamente, de que existe alguma conexão especial ou de que deveria fazer alguma coisa. Mas, pela perspectiva de Carl Jung, existe outra possibilidade que merece ser investigada. A intensidade de uma imagem interior nem sempre revela apenas a importância da pessoa externa. Muitas vezes revela a quantidade de energia psíquica que depositamos nela. E essa distinção muda completamente a pergunta, porque talvez o mistério não seja por que aquela pessoa permanece em sua mente, mas porque uma parte tão profunda de você escolheu justamente aquela imagem para continuar falando. Para compreender isso, precisamos entrar em um dos territórios mais fascinantes da psicologia analítica: a projeção. Imagine que existem partes da sua personalidade que você ainda não conhece completamente. Desejos que nunca conseguiu assumir, forças que não percebe possuir, necessidades que aprendeu a esconder e até possibilidades de vida que ficaram adormecidas. Esses conteúdos não deixam de existir simplesmente porque não são conscientes. Eles continuam buscando uma forma de serem percebidos. E uma das maneiras pelas quais isso pode acontecer é através das relações. De repente, alguém surge e parece possuir exatamente aquilo que faltava em você. Essa pessoa parece extraordinariamente forte, livre, sensível, misteriosa, segura ou irresistível. Você sente que existe algo nela que nenhuma explicação racional consegue alcançar. Mas talvez parte desse magnetismo venha do fato de que você não está enxergando somente quem ela realmente é. Sem perceber, pode estar colocando sobre ela conteúdos que também pertencem ao seu próprio mundo interior. É por isso que determinadas conexões parecem enormes, mesmo quando a convivência real foi pequena. Talvez vocês tenham conversado durante poucos meses, vivido poucos encontros ou sequer construído a história que você imaginava construir. Ainda assim, a pessoa permanece psicologicamente presente. E então surge aquela pergunta perturbadora: como alguém que participou tão pouco da minha vida consegue ocupar tanto espaço dentro de mim? Essa contradição é uma pista importante.
quando a dimensão interior de um vínculo se torna muito maior do que sua realidade concreta, vale observar o que foi projetado sobre ele. Talvez você não sinta falta somente das conversas que existiram, mas das conversas que imaginou que um dia teriam. Talvez não esteja sofrendo apenas pela pessoa que perdeu, mas pelo futuro que construiu mentalmente ao lado dela. O inconsciente pode transformar alguém em símbolo, e símbolos possuem uma força que ultrapassa os fatos. Por isso, algumas ausências parecem gigantescas. Não estamos perdendo somente alguém, sentimos como se estivéssemos perdendo tudo aquilo que essa pessoa passou a representar. E aqui aparece uma verdade desconfortável, mas profundamente libertadora. Quanto mais você tenta expulsar essa pessoa da mente, sem compreender o significado psicológico que ela adquiriu, mais o pensamento pode retornar. Você diz para si mesma: não vou pensar nisso hoje. Pouco tempo depois está pensando novamente. Tenta ocupar cada minuto, conversar com outras pessoas, trabalhar mais, assistir a alguma coisa, preencher todos os espaços vazios. Funciona por algum tempo. Então chega o silêncio e a imagem retorna. Jung compreendia que aquilo que permanece inconsciente não desaparece simplesmente pela força da vontade. O caminho da transformação não consiste apenas em empurrar conteúdos indesejados para longe, mas em trazê-los à consciência e perguntar o que representam. Talvez seu pensamento insistente não esteja pedindo que você procure essa pessoa. Talvez esteja pedindo que você finalmente procure dentro de si aquilo que tentou encontrar através dela. Essa mudança de direção é pequena nas palavras, porém gigantesca na experiência emocional. Então, da próxima vez que o rosto dessa pessoa surgir inesperadamente, experimente observar antes de interpretar. Não pergunte imediatamente se isso significa que ela voltará, se ainda ama você ou se existe algum destino escondido aproximando vocês. Pergunte primeiro: o que eu sinto quando essa pessoa aparece? É abandono, desejo, segurança, medo, esperança, rejeição, necessidade de reconhecimento? A resposta começa a revelar o verdadeiro caminho, porque uma pessoa pode desaparecer da nossa vida e ainda permanecer como guardiã simbólica de uma emoção que não conseguimos integrar. E talvez seja exatamente por isso que você acorde pensando nela. Enquanto sua consciência olha para o rosto de alguém, seu inconsciente pode estar apontando para uma ferida, um desejo ou uma parte esquecida de você. Mas existe uma camada ainda mais profunda nessa história, porque algumas pessoas não despertam somente aquilo que desejamos. Elas também despertam aquilo que passamos a vida inteira tentando esconder. Quando Jung falou sobre a sombra, ele não estava descrevendo apenas características negativas ou moralmente condenáveis. A sombra representa também aspectos de nós mesmos que foram rejeitados, reprimidos ou excluídos da identidade consciente. Talvez você tenha aprendido que precisava ser forte e por isso escondeu sua necessidade de carinho. Talvez tenha aprendido a cuidar de todos e se esquecido do desejo de ser cuidada. Talvez tenha se tornado independente, porque depender emocionalmente de alguém um dia trouxe sofrimento. Então surge uma pessoa capaz de tocar exatamente nesse território protegido. De repente, você sente coisas que jurava não sentir mais. Precisa de respostas que antes dizia não precisar. Descobre ciúme, vulnerabilidade, medo de perder, desejo de ser escolhida. E isso assusta porque aquela pessoa parece possuir um poder incomum sobre você. Mas talvez o poder não esteja completamente nela. Talvez ela apenas tenha encontrado uma porta que você manteve fechada durante anos. É nesse momento que muitas pessoas cometem um erro doloroso. Confundem ativação emocional com confirmação de compatibilidade. Se alguém desperta sentimentos intensos, concluímos que essa pessoa deve necessariamente ser especial para nosso destino.
Porém, intensidade e saúde emocional não são sinônimos. Às vezes, justamente quem mais ativa nossas feridas produz as emoções mais difíceis de ignorar. Uma demora na resposta parece abandono. Uma mudança de comportamento desperta ansiedade. Uma distância inesperada parece uma ameaça ao próprio valor. Então começamos a acreditar que só teremos paz quando aquela pessoa retornar, explicar, escolher ou demonstrar aquilo que esperamos. Mas perceba o paradoxo. Entregamos ao outro a responsabilidade de resolver uma ferida que talvez já existisse antes dele chegar. A pessoa apenas tocou naquele ponto. O sofrimento, então, torna-se uma oportunidade de investigação. Por que determinado comportamento consegue produzir uma reação tão profunda dentro de mim? Imagine uma mulher que sempre precisou provar seu valor para receber afeto. Talvez, quando criança, tenha percebido que precisava agradar, acertar ou permanecer disponível para ser reconhecida. Anos depois, encontra alguém emocionalmente distante. Quanto menos essa pessoa oferece, mais ela tenta conquistar. Quanto mais silêncio recebe, mais pensa. Quanto maior a distância, maior a necessidade de demonstrar que merece ser escolhida. Exteriormente parece apenas uma história de amor complicado. Interiormente, porém, pode existir uma repetição muito mais antiga. A tentativa de finalmente vencer uma batalha emocional que começou muito antes daquela relação. A mente não está necessariamente dizendo, essa é a pessoa da sua vida. Ela pode estar dizendo, aqui existe uma ferida que você ainda precisa enxergar. E enquanto essa diferença permanecer invisível, o vínculo continuará parecendo um mistério impossível de abandonar. É por isso que pensar constantemente em alguém pode revelar tanto sobre aquilo que você sente em relação a si mesma. Observe quais perguntas surgem quando essa pessoa aparece. Por que não fui suficiente? Por que escolheu outra pessoa? Por que não percebeu meu valor? Será que algum dia vai se arrepender? Repare como, em determinado ponto, o assunto deixa de ser apenas amor e começa a tocar identidade, autoestima e reconhecimento. O outro passa a funcionar como um tribunal imaginário diante do qual você tenta provar seu valor. E talvez esteja esperando uma sentença. Eu escolho você. Porque acredita que, quando finalmente ouvir isso, alguma insegurança antiga desaparecerá. Mas a individuação, conceito central em Jung, aponta para uma direção diferente. Tornar-se inteiro exige retirar gradualmente do mundo externo a tarefa impossível de completar aquilo que precisamos reconhecer dentro de nós. Quando essa percepção começa a surgir, acontece uma quebra de padrão. Você deixa de perguntar apenas como faço essa pessoa voltar e começa a perguntar por que preciso tanto que ela volte. Parece semelhante, mas são perguntas radicalmente diferentes. A primeira mantém seu poder emocional fora de você. A segunda começa a devolvê-lo. E talvez exista uma resposta que você ainda não tenha coragem de admitir. Talvez você queira a pessoa, mas queira ainda mais aquilo que sentiria caso ela escolhesse você. Validação, vitória, reparação, segurança, pertencimento. Se for assim, seu inconsciente não está tentando torturá-la ao trazer essa imagem todas as manhãs. Ele está apresentando um símbolo carregado de significado. E quando você consegue separar a pessoa real daquilo que projetou sobre ela, começa uma transformação silenciosa. Só que existe outra dimensão desse processo capaz de explicar por que alguns vínculos parecem tão familiares desde o primeiro encontro. Há pessoas que conhecemos e sentimos uma estranha familiaridade. Não sabemos explicar racionalmente, mas parece que aquela presença toca algo muito antigo. Jung investigou profundamente como imagens arquetípicas estruturam a experiência humana e como determinados encontros podem ativar conteúdos que ultrapassam aquilo que conscientemente sabemos sobre nós mesmos.
Isso não significa que qualquer sensação intensa seja uma prova sobrenatural de destino. Significa que certas pessoas podem constelar conteúdos profundos da psique, fazendo com que uma relação adquira proporções simbólicas. É como encontrar alguém no mundo externo e, ao mesmo tempo, encontrar uma figura que já existia de alguma maneira no seu mundo interior. É daí que pode nascer aquela sensação inquietante de parece que eu conheço essa pessoa há muito tempo, mesmo quando vocês acabaram de se encontrar. Nos relacionamentos, Jung explorou também as imagens interiores associadas ao masculino e ao feminino, tradicionalmente descritas em sua obra pelos conceitos de ânima e ânimos. Dentro do contexto histórico de sua teoria, essas figuras ajudavam a explicar por que podemos depositar no outro qualidades psíquicas que ainda não integramos conscientemente. Assim, alguém pode parecer possuir tudo aquilo que sentimos faltar em nós: coragem, liberdade, delicadeza, firmeza, profundidade, espontaneidade. A atração cresce porque não estamos nos relacionando somente com a pessoa concreta, mas também com uma imagem interior ativada por ela. Isso ajuda a compreender por que às vezes alguém parece perfeito à distância e profundamente humano quando finalmente nos aproximamos. A projeção começa a cair e aquilo que parecia mágico precisa enfrentar a realidade. Talvez seja justamente isso que esteja acontecendo com a pessoa em quem você pensa ao acordar. Feche os olhos por um instante e perceba não apenas o rosto dela, mas as características que você associa a esse rosto. O que ela representa? Um amor que você nunca teve? Uma vida que gostaria de viver? A sensação de ser desejada? Uma segunda chance? Uma juventude perdida? Uma versão mais espontânea de você mesma? Às vezes, quando descobrimos o símbolo escondido atrás de alguém, entendemos por que a mente se recusa a abandoná-lo. Você pode pensar que deseja exclusivamente aquela pessoa, quando, em um nível mais profundo, talvez deseje recuperar uma experiência interior que associou a ela. E aqui existe uma descoberta poderosa. Se aquilo que você procura também corresponde a uma possibilidade psíquica sua, então nem tudo foi embora quando aquela pessoa se afastou. Essa descoberta, porém, pode provocar resistência, porque é mais confortável imaginar que toda a solução está no retorno do outro. Se ele mandar uma mensagem, você ficará bem. Se admitir que sente saudade, tudo fará sentido. Se pedir para voltar, a ansiedade terminará. Mas e depois? O que acontece quando a euforia passa e os antigos medos retornam? O que acontece quando a pessoa real não corresponde à imagem perfeita construída durante a ausência? É nesse momento que a fantasia encontra a realidade. Jung não propunha que abandonássemos os vínculos, mas que nos tornássemos mais conscientes daquilo que colocamos sobre eles. Amar alguém de maneira mais madura exige, em algum grau, permitir que essa pessoa deixe de carregar todas as nossas projeções e possa existir como realmente é, com limites, contradições e imperfeições. Por isso, existe uma pergunta capaz de alterar profundamente a maneira como você percebe essa conexão. Você sente falta da pessoa real ou da experiência emocional que construiu ao redor dela? Não responda rápido. Talvez exista um pouco das duas coisas. Talvez tenha havido carinho verdadeiro, momentos genuínos e uma conexão significativa. Reconhecer a projeção não significa declarar que tudo foi imaginário. Significa distinguir o que pertence ao outro daquilo que nasceu dentro de você. Essa separação é essencial porque devolve realidade ao amor. Você começa a enxergar a pessoa sem transformá-la em salvadora, destino ou resposta para todas as suas faltas. E, curiosamente, é somente quando a fantasia perde parte de seu domínio que podemos descobrir se existia uma relação possível ou apenas uma necessidade profunda, procurando um rosto
onde pudesse se alojar. Mas existe um motivo pelo qual essa separação dói tanto. Durante algum tempo, aquela pessoa pode ter carregado uma versão do futuro que você desejava. Você não pensava apenas nela. Pensava em viagens, conversas, reencontros, domingos, mensagens, planos e momentos que talvez nunca tenham acontecido. A mente criou continuidade, onde a realidade deixou lacunas. E quando a relação se rompe ou permanece indefinida, você não sofre somente pelo passado. Pode sofrer por um futuro imaginado que também desapareceu. Essa espécie de luto é particularmente difícil porque não existem fotografias de algo que nunca aconteceu, mas emocionalmente você consegue sentir sua ausência. É como sentir saudade de uma casa onde nunca morou. E compreender isso nos aproxima de uma camada decisiva da jornada. Aquilo que permanece inacabado dentro de nós tende a continuar pedindo atenção. Pense nas conversas que você gostaria de ter tido, nas perguntas que ficaram sem resposta. Talvez tenha existido um afastamento repentino, uma despedida fria ou simplesmente um silêncio onde você esperava explicações. A mente humana procura coerência. Quando não encontra um final claro, pode retornar repetidamente à história, tentando construir algum sentido. Você revisita mensagens antigas, recorda detalhes, analisa palavras, imagina possibilidades. E se eu tivesse falado aquilo? E se tivesse esperado? E se ela estiver com medo? E se ainda existir algo? Cada hipótese oferece por alguns segundos a sensação de que o quebra-cabeça pode ser resolvido. Mas logo outra dúvida aparece. Assim, o pensamento se transforma em um círculo. O que parece busca por uma resposta externa pode esconder uma dificuldade interna de aceitar aquilo que permanece incerto. Na perspectiva junguiana, confrontar a incerteza faz parte do amadurecimento psíquico. A consciência deseja respostas rápidas, sim ou não, fica ou vai, ama ou não ama, volta ou não volta. O inconsciente, porém, frequentemente nos conduz por territórios ambíguos. É nesse desconforto que aspectos desconhecidos de nós mesmos podem emergir. Talvez você esteja descobrindo sua dificuldade de lidar com rejeição. Talvez perceba o quanto precisa controlar o futuro para se sentir segura. Talvez descubra que tolerou migalhas emocionais porque acreditava que esperar era prova de amor. Ou talvez reconheça que existia uma relação verdadeira, mas que seu medo impediu você de se posicionar. Não existe uma única interpretação válida para todos. O objetivo é perceber qual verdade interior começa a aparecer quando você deixa de buscar apenas sinais sobre o outro e passa a observar sua própria reação. É aqui que a ideia de individuação ganha força. Para Jung, o desenvolvimento psicológico não consiste em construir uma personalidade perfeita, mas em caminhar em direção a uma maior integração entre aquilo que sabemos sobre nós e aquilo que permanecia inconsciente. Isso exige encontros difíceis com nossa sombra, nossas projeções e contradições. Algumas relações se tornam decisivas justamente porque nos obrigam a fazer esse movimento. A pessoa pode permanecer ou partir. O aprendizado psicológico não depende exclusivamente disso. O encontro já revelou algo. Talvez tenha mostrado que você deseja intimidade mais profundamente do que admitia. Talvez tenha revelado que seu medo de abandono governa escolhas importantes. Talvez tenha mostrado que você continua buscando aprovação em lugares onde precisa abandonar a si mesma para recebê-la. Quando você percebe isso, aquela história deixa de ser apenas uma espera e começa a se transformar em consciência. E então, algo curioso acontece. A pessoa ainda pode surgir em seus pensamentos, mas o pensamento começa a perder a mesma autoridade. Você percebe a imagem sem correr imediatamente atrás dela. Consegue sentir saudade sem transformá-la em ordem.
Consegue desejar uma reconciliação sem construir sua existência inteira ao redor dessa possibilidade. Isso não é indiferença, é diferenciação psicológica. Você começa a separar aquilo que sente daquilo que precisa fazer. Antes, pensar significava agir. Olhar as redes sociais, conferir mensagens, procurar sinais, imaginar respostas. Agora, o pensamento pode simplesmente ser observado. E nessa pequena distância entre sentir e reagir, nasce uma liberdade que talvez você tenha esquecido que possuía. Mas é justamente quando você para de fugir do sentimento que surge a pergunta mais importante de toda essa jornada. O que aconteceria se, em vez de tentar esquecer essa pessoa, você compreendesse completamente o que ela veio despertar em você? Talvez a resposta esteja escondida nas qualidades que mais atraíram você. Faça um exercício interior. Pense naquilo que mais admirava nessa pessoa. Era sua coragem, sua independência, sua tranquilidade, sua capacidade de dizer não, sua maneira de viver sem pedir autorização. Agora considere uma possibilidade desconcertante. Talvez aquilo que você admira com tanta intensidade seja também uma capacidade que sua própria psique deseja desenvolver. Nesse sentido, a atração pode funcionar como uma bússola, não para indicar necessariamente com quem você deve ficar, mas para revelar aspectos que precisam nascer em você. A pessoa que parecia possuir a chave talvez tenha apenas mostrado onde estava a porta. E quando essa percepção acontece, a dinâmica emocional muda profundamente, porque aquilo que antes parecia disponível somente através do outro começa a ser reconhecido como uma possibilidade interna. O mesmo vale para aquilo que mais irritava ou machucava você. A sombra pode aparecer não apenas na fascinação, mas também naquilo que provoca reações desproporcionais. Talvez você odiasse a facilidade com que aquela pessoa colocava limites porque você nunca conseguiu colocar os seus. Talvez a independência dela parecesse frieza, porque você aprendeu a associar amor com disponibilidade constante. Talvez sua capacidade de seguir adiante despertasse raiva, porque uma parte sua também deseja parar de carregar aquilo que já terminou. Isso não significa justificar comportamentos desrespeitosos ou ignorar limites concretos. Significa perguntar por que determinados aspectos possuem tamanho poder emocional. A investigação interior não absolve o outro. Ela impede que nossa vida permaneça governada inconscientemente pelo que o outro fez. Nesse ponto, algumas pessoas começam a perceber algo que muda completamente a história. Talvez tenham passado meses esperando que alguém reconhecesse seu valor, enquanto elas mesmas organizavam toda a própria autoestima ao redor da atenção dessa pessoa. Se havia mensagem, sentiam-se desejadas. Se havia silêncio, sentiam-se descartadas. Se existia aproximação, recuperavam esperança. Se existia distância, perdiam o chão. Perceba o tamanho do poder entregue ao exterior. Individuação significa, entre outras coisas, construir um centro psicológico menos dependente dessas oscilações. Você pode amar alguém e ainda assim permanecer conectada consigo mesma. Pode desejar presença sem implorar por validação. Pode sofrer uma perda sem concluir que perdeu seu valor. Esse processo não acontece de uma vez, mas começa no momento em que você percebe que a ausência do outro não precisa significar a ausência de si. E talvez agora você compreenda por que sua mente insistiu tanto nessa pessoa. O pensamento repetitivo pode ter funcionado como um alarme, não necessariamente anunciando que alguém está destinado a retornar, mas indicando que existe material psíquico ainda carregado de emoção. Quando você escuta esse alarme conscientemente, ele não precisa tocar com a mesma intensidade para sempre. Aos poucos, você deixa de perguntar apenas: o que essa pessoa sente por mim?
e passa a incluir outra pergunta: o que essa experiência está revelando sobre mim? Essa mudança não elimina o amor verdadeiro. Pelo contrário, pode purificá-lo das fantasias que o tornam dependência. Se existir possibilidade de encontro, você estará mais preparada para encontrar a pessoa real. Se não existir, estará mais preparada para não transformar uma ausência em prisão. Em ambos os casos, consciência significa recuperar aquilo que havia sido entregue à projeção. Agora imagine amanhã de manhã. Seus olhos se abrem e aquela pessoa aparece novamente. Mas desta vez você não entra imediatamente na antiga espiral. Você reconhece o pensamento e pergunta calmamente: o que você veio me mostrar hoje? Talvez surja tristeza, talvez saudade, talvez raiva, talvez uma necessidade antiga de ser escolhida. Em vez de fugir, você observa e pela primeira vez percebe que consegue permanecer diante daquela emoção sem ser arrastada por ela. Esse é um movimento profundamente compatível com a jornada de integração descrita por Jung. Tornar consciente aquilo que antes nos conduzia sem que percebêssemos. A pessoa continua sendo parte da história, mas deixa de ser autora de toda a sua história. E é justamente aqui que chegamos à última camada deste desenvolvimento, porque compreender o significado de alguém dentro de nós também exige descobrir quem estamos nos tornando depois desse encontro. Talvez você tenha chegado até aqui esperando descobrir um sinal de que essa pessoa ainda pensa em você. Mas observe o que aconteceu durante o caminho. A pergunta mudou, e essa mudança não é pequena. No começo, toda a atenção estava voltada para o outro. O que sente, por que se afastou, se voltará, se ainda lembra. Agora surge um território que estava escondido atrás dessas perguntas. Você, seus padrões, suas projeções, seus medos, seus desejos e aquilo que essa conexão despertou. Isso não torna a relação menos importante. Torna sua compreensão mais profunda. Jung dedicou sua psicologia à tentativa de compreender como o ser humano pode se tornar mais consciente da totalidade da própria psique. E algumas das experiências que mais nos empurram nessa direção são justamente aquelas que desmontam a imagem que tínhamos de nós mesmos. Talvez antes dessa pessoa, você acreditasse que já havia superado determinados medos. Então sentiu ciúme. Talvez acreditasse que não precisava de ninguém e descobriu uma necessidade profunda de intimidade. Talvez pensasse ser extremamente segura e encontrou uma vulnerabilidade que não conhecia. A reação mais fácil seria sentir vergonha dessas contradições. Mas a perspectiva da individuação permite enxergá-las como material de autoconhecimento. Você não precisa se reduzir à parte insegura, nem fingir que ela não existe. Pode reconhecê-la e integrá-la. A verdadeira transformação começa quando conseguimos sustentar opostos dentro de nós. Força e vulnerabilidade, desejo e limite, esperança e realidade. O amadurecimento não exige que você deixe de sentir. Exige que o sentimento deixe de governar toda a sua identidade. Existe ainda outro perigo sutil: transformar conceitos psicológicos em novas formas de fantasia. Depois de aprender sobre projeção, arquétipos ou sincronicidade, alguém pode tentar usar essas ideias para confirmar tudo aquilo que deseja acreditar. Qualquer coincidência vira sinal. Qualquer sonho vira profecia. Qualquer lembrança repentina vira prova de reciprocidade. Mas isso seria perder justamente a dimensão investigativa da psicologia de Jung. Uma experiência simbólica pode ser significativa sem funcionar como previsão literal do comportamento de outra pessoa. A pergunta mais fértil não é: isso garante que ela voltará? Mas por que isso possui tanto significado para mim? Essa diferença protege você de entregar novamente ao exterior a autoridade que estava começando a recuperar.
O símbolo aponta para uma experiência interior. Ele não elimina a necessidade de observar os fatos, e os fatos também fazem parte da consciência. Como essa pessoa realmente tratou você? Existia reciprocidade, havia respeito, as palavras combinavam com as atitudes. Você conseguia ser você mesma perto dela ou precisava constantemente provar que merecia permanecer? Essas perguntas podem ser dolorosas porque obrigam a imagem interior a encontrar a realidade. Às vezes, esse encontro confirma que existia algo genuíno que merece ser cuidado. Em outras situações, revela que grande parte do vínculo era sustentada pela esperança. Nos dois casos, enxergar é melhor do que permanecer prisioneira de uma fantasia. A consciência não promete sempre a resposta que desejamos, mas oferece algo mais sólido, a possibilidade de escolher sem ser conduzida cegamente por projeções, medos ou carências que ainda não reconhecemos. Por isso, se amanhã você acordar pensando novamente nessa pessoa, talvez já consiga perceber algo que antes estava escondido. O pensamento pode não ser uma ordem para voltar ao passado. Pode ser um convite para continuar uma transformação que começou através daquele encontro. Talvez essa pessoa tenha despertado seu desejo de amar novamente. Talvez tenha revelado uma ferida que precisava ser cuidada. Talvez tenha mostrado uma força que você ainda não sabia possuir. Talvez tenha colocado diante de você uma parte da sua sombra ou uma possibilidade de vida que permanecia adormecida. Seja qual for a resposta, existe uma mudança fundamental quando você começa a compreendê-la. Em vez de permanecer esperando que alguém resolva o significado dessa história, você começa a encontrá-lo dentro de si. E é exatamente nesse ponto que o pensamento insistente deixa de ser apenas uma prisão emocional e pode se tornar a entrada para uma consciência muito mais profunda.